O que está acontecendo, jovens curiosos? Todos os dias, sem perceber, consumimos centenas de produtos. Alguns são óbvios em sua produção, mas outros têm um processo curioso por trás. E embora muitos não reflitam sobre um processo tão complexo, por trás do mel que comem ou do chiclete que mascam, outros curiosos, como o Sr. Curiosity, precisam de respostas para tudo. Por isso, e por muito mais, estas são 10 coisas que você consome diariamente e não sabia como são feitas. Manteiga de amendoim. O processo de fabricação começa em alguma plantação de amendoim. A planta responsável por nos dar o amendoim vai crescer como qualquer outra planta, mas o fruto que queremos está debaixo da terra. As vagens de amendoim se desenvolvem de modo similar às batatas. Com o amendoim colhido, ele é levado para a fábrica onde será separado das vagens. Depois, ele remove a pele e o coração do grão, que é a parte mais dura. Em seguida, os amendoins são torrados em forno a alguns graus Celsius para concentrar e intensificar seu sabor. Em seguida, eles são processados em uma máquina que os transforma em uma pasta espessa, a qual é adicionado sal, açúcar e estabilizante. E já está pronto para a última etapa. O produto é colocado em frascos transparentes de forma satisfatória, etiquetado e finalizado. 2. Vinagre. Falando de condimentos, é essencial mencionar o vinagre. Hoje em dia, é possível encontrar vinagres de maçã ou de arroz. O vinagre original é feito à base de uva e por isso também o seu nome, já que vinagre significa vinho amargo. Mas bem, vamos ver o processo. O vinagre nasce em plantações de uvas, onde coletores escolhem os cachos considerados maduros. Depois de serem colhidas, elas passam por uma máquina que separa as uvas do restante do cacho. Em seguida, o suco de uva, junto com a polpa, passa por uma prensa que extrai o máximo de suco possível, sem nenhum resíduo sólido. Para que esse suco de uva vire vinagre, ele é cozido lentamente por aproximadamente 24 horas. No dia seguinte, o líquido escuro é inserido em barris de carvalho, os quais têm em seu interior bactérias de ácido acético, bactérias que serão responsáveis por transformar o açúcar em ácido. Finalmente, depois de fermentar durante alguns meses ou até anos em um barril, ele é retirado e depositado em pequenas garrafas. 3. Mel. O mel é um produto incrível por onde quer que se olhe. Não é apenas o trabalho de uma das espécies mais incríveis do planeta, mas também é um alimento que é consumido há milhares de anos. Para obter mel, devemos ir a um campo onde as abelhas operárias coletam o néctar das flores e o transportam para a colmeia. Em seguida, outras abelhas mastigam o néctar, convertendo-o em glicose e frutose. Agora, essas substâncias são depositadas nos favos de cera que elas construíram antes e, com suas asas, se encarregam de aquecê-las, para fazer com que toda a água evapore e reste apenas uma substância espessa e doce, que chamamos de mel. Em seguida, apicultores se aproximam das colmeias e coletam os favos repletos de mel. Os favos são colocados em máquinas de desopercular, responsáveis por retirar todo o mel e a cera. Os favos, com restos de mel, são colocados em uma máquina para extrair todo o mel por força centrífuga. Finalmente, o mel é filtrado para remover resíduos de cera e colocado em diferentes recipientes. Obrigado pelo mel, Barry Benson. 4. Tênis esportivos. Dependendo do motivo pelo qual você quer um tênis, você poderia comprar qualquer modelo e marca. Mas hoje vamos nos concentrar em tênis esportivos da New Balance. O primeiro passo é cortar, com moldes afiados e uma grande prensa, diferentes formas dos materiais que vão formar a estrutura do tênis. Quando esses materiais são cortados, adiciona-se detalhes como tamanho ou etiqueta do modelo, e então segue para a primeira etapa de costura. Uma máquina de costura une os materiais colocados em moldes, e então uma pessoa utiliza outra máquina para finalizar e dar forma ao tênis. Quando a parte superior está pronta, é montada em um molde de pé humano para finalização e ajuste da forma. E isso, junto com a sola que foi fabricada em outra área, é colocado dentro de um forno para aquecer ambas as partes. Depois, elas são unidas e colocadas em uma máquina que vai aplicar mais pressão e calor para que fiquem prontas. Finalmente, o molde do pé humano é retirado, os cadarços são colocados, o tênis é embalado e está pronto para uso. 5. Pneus. Para fazer um pneu, a primeira coisa que precisamos é de uma grande quantidade de substâncias, entre as quais estão a borracha natural e sintética, corante preto,
enxofre e outros ingredientes químicos que são necessários para dar forma e estrutura à borracha. Tudo isso é misturado com calor e pressão em uma grande misturadora, que depois de passar por alguns cilindros sob pressão, forma uma grande massa. Depois disso, começam a ser adicionados fios de poliéster a uma parte do pneu para dar mais estrutura e resistência. Em seguida, lâminas cortam a massa de borracha e fios de aço são inseridos em seu interior, que depois servirão para manter a forma tão perfeita que o pneu precisa ter. Em seguida, a máquina com braços robóticos posiciona uma a uma cada parte montada anteriormente, para conseguir formar uma roda. O último e mais importante passo é quando essa roda é colocada dentro de um molde que, com um pouco de calor, pressão e algumas lâminas, se encarrega de dar a forma final aos nossos pneus. 6. Seda. A seda é um material muito delicado que tem um processo por trás que vai realmente te impressionar. A primeira coisa que precisamos é ir até uma fazenda de seda, onde milhares de bichos da seda ou Bombyx mori vivem em condições perfeitas. Após 40 dias comendo folhas de amoreira incessantemente, eles começam a produzir um casulo de seda, onde se transformarão em borboletas. E é aí que toda a mágica acontece. Os bichos da seda produzem um fio de seda quilométrico com a boca para construir seu casulo. Em seguida, trabalhadores roubam as casas de seda e colocam os casulos em água quente, para que os fios de seda se soltem uns dos outros e comecem a se agrupar em um grande fio de seda, muito mais longo e grosso. E quanto às lagartas, elas são comidas pelos trabalhadores no final? Continuando com o processo, esses fios de seda são colocados em máquinas que os agrupam e depois são deixados para secar. A seda natural tem apenas uma cor, então é tingida com diferentes produtos para obter uma variedade de tonalidades. Seda pronta e enviada para os teares para formar os rolos. Bom trabalho. Orugãs, 7 cones de sorvete, os coninhos, barquilhos, cones de sorvete, ou como chamam no seu país. Possivelmente uma das invenções mais ecológicas já criadas na história. Ter um recipiente comestível permite economizar lixo, mas como eles são produzidos? A primeira coisa que precisamos é de uma boa quantidade de açúcar mascavo. Depois, adiciona-se corante, caramelo e outros ingredientes secretos. Enquanto é misturado, adiciona-se água, farinha e óleo vegetal. A mistura líquida é colocada em um recipiente refrigerado para manter a consistência. E logo depois, ela é depositada sobre uma esteira transportadora em uma medida exata. E alguns moldes vão cozinhá-los em um formato específico, enquanto a esteira passa por um forno por alguns segundos. Assim, obtemos discos de massa que são colocados em moldes cônicos, resultando no formato característico do sorvete de casquinha. Para cones fechados, o processo é igual, mas a mistura vai em moldes fechados. Após alguns minutos com o fogo por cima, está pronto. 8. Hummus. Muito consumido no Oriente Médio como acompanhamento das refeições, o hummus se tornou muito popular no mundo gastronômico. Inicialmente, uma grande carga de grão de bico limpo e seco chega à fábrica vindo de uma plantação local. Depois, os grãos de bico são lavados e deixados de molho por 48 horas em recipientes com água, para que absorvam umidade e amoleçam e aumentem de tamanho. Em seguida, a água é removida e eles são levados a um forno que os cozinhará por alguns minutos para finalizar o amolecimento e escurecer a cor. Depois, os grãos de bico recebem sal, alho em pó e óleo, e tudo é misturado em um triturador enorme que produz uma pasta homogênea. Finalmente, é embalado e chega até nossas mãos. 9. Chicletes. Os chicletes, ou goma de mascar, dependendo de onde você mora, são talvez um dos doces mais consumidos em todo o mundo há anos. Mas você sabia como eles são feitos? As balas de goma começam com uma base feita de plástico e borracha sintética, que antigamente era produzida com resina natural. Sim, aparentemente não é tóxico. Vamos prosseguir com o processo. Em seguida, adiciona-se corante e aromatizante e mistura-se tudo. Alguns segundos depois, adiciona-se xarope de glicose, que serve para amolecer um pouco mais a goma e, ao mesmo tempo, adoçar toda a mistura. A mistura é agitada por cerca de 20 minutos e, com o calor, tudo derrete formando uma grande massa rosa homogênea. A mistura já está pronta e uma máquina, através de um molde e um pouco de pressão, transforma a massa em longas tiras rosas, que serão cortadas em pequenos pedaços mais adiante. Agora o chiclete já está pronto, mas precisa esfriar para não grudar na embalagem.
Então ele passa alguns minutos por uma sala de refrigeração. Em seguida, uma máquina corta as tiras em chicletes que são embalados por braços robóticos. 10 mozzarella. Como todos os queijos, a mussarela começa com leite, uma vez que um caminhão com milhares de litros de leite chega à fábrica. Esse líquido é pasteurizado, um processo que elimina as bactérias nocivas através da temperatura. Depois, o leite recebe alguns litros de coalho, o que dará início ao processo de solidificação do leite. Após alguns minutos, misturando e aquecendo o leite, o coalho age e pequenos pedaços de leite sólido começam a se formar. A mistura líquida e sólida é posta em caixas de alumínio, onde o leite é filtrado para reter apenas a parte sólida, que vai se transformar em queijo. Após alguns minutos de mistura, os pequenos pedaços de queijo já secos seguem para um triturador. Uma grande massa elástica é moldada para ser colocada em formas. Os moldes são deixados em repouso por algumas horas. Após, o queijo é desenformado e está pronto para cobrir nossa deliciosa pizza. Antes de ir, mando um abraço para Vilão 763, outro grande abraço para Nicolás Valen, depois para Alejandro Pegueiro e toda a República Dominicana. Depois vou cumprimentar Roman Aguirre, Adelide Villegas e Zadrak Nava com um abraço. E por fim, mando um abraço para Dylan. Outro abraço para o Sr. Panda, um grande abraço para Gabriel Martinez. E o último abraço vai para o craque Juan Racine.